Primeiro, você tem que pensar que você não pode formar uma condição de reproduzir esses vetores, de não atrair esses vetores. No caso das moscas é reprodução. No caso de ratos e baratas é reprodução. Porque você cria um atrativo. E no sistema termofílico, o sistema que tem temperatura, só formando a temperatura para eliminar, só formando a temperatura e revolver na época certa para eliminar. É só você fazendo um manejo correto, você controlando as condições de não deixar formar. Então, se você controlar a água, se você adequar o ambiente, oxigenar da forma correta, você não forma essas condições propícias à formação desses vetores, né, como rato, barata e mosca. Né? Agora, no caso de aves, ele tem, o olfato dele é muito sensível. E ele atrai, ele vem de longe, ele busca principalmente se for proteína, putrefando, apodrecendo, com mau cheiro. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a compostagem não é um processo que você corrige, troca uma pilha, né, que vai e dá uma virada na pá que resolve. É um processo. E o processo errado você tem que, para adequar ele. Então, como que eu corrijo essas condições de tanta formação de líquido? É com usar um material estruturante na quantidade correta, nesse balanço correto. Quando você forma entrada de oxigênio de forma correta, você promove a temperatura. Então você tem o excesso de água sendo controlado, absorvido por esse material estruturante e também eliminado por condições adequadas de evaporação por temperatura. Né? É outro tabu muito importante no processo com temperatura. Precisamos, para formar uma boa temperatura e manter a temperatura, e precisa ser medida essa temperatura, mais do que a umidade, é revolver nas suas faixas de temperatura. Então você começou um processo, a temperatura até a primeira semana não subiu, ou não saiu da casa dos 30 graus, dos 35 graus. Tem que revolver. Ele vai chegar na casa dos 45. Tem que revolver. Não é revolver todo dia. Isso dá trabalho. Eu falo que a compostagem ela tem que ser prazerosa. Nós não podemos virar escravos de um processo. Não importa o volume, se é doméstico, se é em grande escala ou média escala. A gente precisa entender, observando na natureza, da própria natureza, que faz parte do processo da compostagem, como você deve manejar, operar o processo. E se tiver excesso de água, tem que fazer a mistura. Ah, mas e a chuva? Se o material estiver bem misturado, na proporção correta do úmido e do material estruturante, não é do nitrogênio e do carbono, mas sim fazer esse balanço vai te permitir, mesmo que chova, ele drene bem. E havendo a drenagem, o que vai ficar retido é a água necessária para o processo. Então ele não vai ficar anaeróbico. E aí com revolvimento, com formação de temperatura, vai haver, além da drenagem, a evaporação. Né? Em processos fechados, que são o uso de minhocas e gôngolas, esse é perigoso. Então você tem que ter uma boa drenagem, uma boa mistura com materiais que permitam a drenagem. O acúmulo de água impede, ele vai ficar anaeróbico, vai dar mau cheiro, e impede com que esses organismos vivos sobrevivam a esse ambiente, vai espantá-los, né, porque não é um ambiente adequado a ele, né, e ainda vai formar odores não desejáveis. Como que faz isso? Também
colocando a mistura adequada dessa fonte de carbono para fazer uma boa drenagem, equilibrar o ambiente. E também, quando você usa esses organismos vivos, o resíduo tem que ficar coberto para que as moscas não façam a deposição de ovos